Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais este episódio do podcast Rio Bravo. As abordagens tradicionais já não dão conta dos complexos desafios envolvendo as cidades contemporâneas. Assim, com o aumento da disponibilidade de dados e a evolução dos métodos analíticos, a pesquisa interdisciplinar envolvendo as cidades avançou significativamente ao longo dos últimos anos. Para falar a respeito deste tema, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Tomás Alvim, coordenador geral do Centro de Estudos das Cidades do INSPER. Ele também é editor e sócio da BEI Editora. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, onde você acompanha nossos novos vídeos. Deixe um like e compartilhe. E você pode acompanhar outros conteúdos que estão na trajetória dos seus investimentos na Órbita, a revista digital da Rio Bravo, ou nas mídias sociais da Rio Bravo. Tomás Alvim, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. É um prazer, Fábio. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom ter a oportunidade de trocar ideias. Tomás, então conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória profissional e como é que ela se confunde com a história do Centro de Estudos das Cidades do INSPER. Eu sou um editor, né? Editora já há 35 anos, né? E costumo dizer um dinossauro, editor do livro de papel, mas há 17 anos atrás, né? Eu tenho uma sócia, que é a Marisa Moreira Salles, nós começamos uma plataforma de discussão sobre o futuro das cidades, que é o Arquifuturo. Naquele momento a discussão era mais sobre arquitetura, né? Uma discussão muito sobre a qualidade do espaço construído no Brasil, a qualidade da arquitetura, enfim, a qualidade que essa perspectiva traz de mudança para produzir melhores espaços, melhores edifícios, enfim, cidades que sejam mais integradoras, que sejam propícias ao convívio, ao encontro, né? A gente estava naquele momento nas vésperas da Copa do Mundo, nas vésperas das Olimpíadas, PAC da infraestrutura e zero de discussão sobre a qualidade da arquitetura. E a verdade é que também se passaram 17 anos e essa discussão não está na pauta da sociedade, ou seja, a gente discute muito processos quantitativos de construção nas políticas públicas e também muitas vezes até nos próprios investimentos privados e pouco do qualitativo, o quanto esses investimentos, o quanto essas transformações estão realmente produzindo melhores cidades. E a um certo momento na evolução dessa plataforma, depois de 10 anos, a gente trouxe grandes nomes da arquitetura mundial, do Brasil e internacionais para pensar e discutir arquitetura. Depois a gente começou a trazer outros pensadores da arquitetura, como economistas, sociólogos, sanitaristas, enfim, grandes pensadores do desenvolvimento urbano, e a gente então começou a tratar a cidade como um aspecto mais amplo e como um ponto de reflexão mais necessário. E aí a um certo momento a gente decidiu que a gente gostaria de incidir num currículo, a gente gostaria de trabalhar a partir de uma perspectiva também de um espaço de educação para tentar trabalhar essa capacitação para esses complexos desafios que as cidades hoje se apresentam, enfim, no mundo contemporâneo. O pensamento sobre a arquitetura brasileira em termos de memória é bastante rico. Como é que é fazer essa passagem desse legado, digamos assim, para um momento em que outras questões entram em pauta, como a questão da mobilidade, a questão do espaço público de fato, né? Espaço utilizado pela população. Eu acho que assim, a arquitetura acabou sendo hoje quase um supérfluo, né? Ou um acessório de quem pode pagar por ela. A gente perdeu a dimensão pública da arquitetura. Acho que essa é uma questão importante. A gente não tem mais concursos, muito poucos. O processo de licitação público é infernal, ele não propicia a qualidade, ele privilegia o preço, né? Enfim, a gente desmobilizou de fato essa oportunidade ou essa possibilidade de fato de ter processos em que a arquitetura possa ter um papel mais preemente na construção dos nossos espaços privados e públicos, né? Então, de fato, acho que esse é um componente. Nós somos modernistas, né, uma referência do modernismo mundial, e a gente perdeu essa dimensão.
Eu gosto sempre, quando a gente vai tratar da arquitetura e como é que ela incide nesse processo, eu gosto sempre muito de lembrar o Alejandro Echeverri de Medellín, que ele sempre falou: arquitetura é ética e estética, e é a estética que transforma. Então acho que também tem uma dimensão de se pensar a arquitetura a partir desse ponto, então ela como uma possibilidade de produzir o bem comum. Quer dizer, você produzindo melhores espaços, melhores edifícios, melhores construções, você está propiciando que uma sociedade que também se espelhe nessa estética, que é uma estética que propicia essa construção coletiva de um espaço para todos, e não do espaço que segrega. O que nós vemos hoje é a classe média está levando a cidade para dentro do condomínio, e o pobre vai morar na periferia, em prédios, em construções que não têm a menor qualidade arquitetônica. São produções em escala, em massa, para atender um programa quantitativo de produção de unidades habitacionais, e não para atender uma política habitacional no país em que a gente esteja oferecendo para as pessoas não só um teto, mas cidadania, acesso aos outros direitos da cidade. Então acho que essa dimensão é muito importante. E a arquitetura tem que estar nesse componente dos acessos ao direito à cidade. Uma boa qualidade construtiva, uma boa qualidade estética, ela tem efeito na qualidade de vida das pessoas, que é o que a gente procura nas cidades. A gente quer cidades que ofereçam mais qualidade de vida para todos. Quem é o responsável por essa lógica de condomínio? A classe média, de fato, os empresários do ramo imobiliário, ou a falta de segurança pública que dá conta, portanto, de uma cidade que é muito perigosa, pelo menos do ponto de vista da percepção da sociedade brasileira? Eu acho que são todos. Na verdade, é a cidade que se apresenta. Eu acho que essa é uma reflexão da sociedade, né? De fato, eu divido sempre a discussão do desenvolvimento urbano, eu digo, em dois campeonatos. Um campeonato que é o do hemisfério norte, né, do chamado norte global, que é um campeonato em que as cidades hoje discutem mudanças climáticas, uso massivo de dados, né, qualidade de vida, cidades para pessoas, né. Paris acabou de fechar mais 100 ruas, são 500 ruas já, não é que foram fechadas, elas foram abertas para as pessoas. Acabou com 60 mil vagas de estacionamento. O Rio Sena, esse fim de semana, voltou a ser nadável, não é navegável, é nadável. Então, enfim, cidades que de fato estão pensando o seu espaço como um espaço para atender e melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então acho que essa é uma questão da sociedade, né? Então acho que a gente tem um ponto aqui na nossa sociedade em que a segurança, de fato, são dois vetores que eu acho que são fundamentais. Primeiro, uma lógica rodoviarista que ainda preserva na cidade. Então assim, a gente produz cidades em que elas são orientadas para o carro e não para as pessoas. Essa é uma situação inviável, sob qualquer matriz que a gente for analisar. Porque, primeiro, se a gente for pegar na que está aqui mais preeminente, que é a questão da mudança climática. Fazendo pegada de carbono, como a gente tem com esse modelo rodoviarista, com um movimento pendular de uma massa de cidadãos brutal todo dia nesse país, a gente nunca vai atingir nenhuma meta de redução de carbono, né? Se a gente considerar que hoje o grande responsável pela emissão de carbono é a mobilidade urbana. Então, assim, tem uma questão. A outra questão é que, enfim, não faz sentido as pessoas gastarem 2-3 horas por dia em cada perna para esse deslocamento. Quer dizer, que qualidade de vida tem um cidadão que ganha uma moradia no fim do mundo e fica se deslocando diariamente com esse volume de horas? Ou seja, ele passa uma vida e ele não tem tempo para nada, ele tem tempo para se deslocar e para trabalhar e ponto. Ele não tem tempo para a família, para se capacitar, para aproveitar a vida, para ter acesso a alguma questão, outro tipo de informação ou de conteúdo na vida dele. Então o modelo rodoviarista ele é extremamente perverso, e esse é um movimento que os países mais desenvolvidos estão revertendo. A gente ainda está atrasado nessa agenda. A gente tem muita dificuldade porque a gente ainda tem uma lógica totalmente orientada ao carro. A gente precisa privilegiar o transporte público, a gente precisa privilegiar a mobilidade ativa, a gente precisa integrar os modais, e a gente precisa começar a ter uma visão mais sistêmica sobre a metropolização do transporte público, né? Não dá para a gente, numa cidade, num estado como numa metrópole como São Paulo, ter 29 municípios que cada um tem uma secretaria de transportes e cada um tem uma política de mobilidade independente. Isso é completamente inacreditável que a gente ainda esteja no século XXI, nesse estágio, a gente não consiga pensar sistemicamente essa mobilidade na quinta maior metrópole do mundo. Então acho que são desafios. O desafio da segurança pública, esse é o desafio central hoje
que a gente tem, e aí se cria um movimento muito intuitivo em que subir o muro responde à questão da violência. E esse é um equívoco sem tamanho, porque os muros não param de subir e a violência não está diminuindo. Agora surgiram as câmeras de segurança e que estão aí, que são, enfim, todas são estratégias que podem ter algum efeito, mas não são as estratégias que efetivamente vão endereçar o desafio maior da nossa sociedade. E acho que esse desafio é um desafio estrutural. Quer dizer, a gente tem que produzir cidades em que as pessoas estejam mais na rua. Né? Eu resgato Jane Jacobs, né? Quer dizer, ela dizia, cidades precisam ter olhos nas ruas, o que faz segurança é olhos na rua. Ou talvez trazer o que Medellín desenvolveu como tese, que é o oposto de insegurança, é a convivência. Então, esse modelo de se isolar e levar a cidade para dentro do condomínio e achar que a segurança está resolvida, a pessoa esquece que ela tem que sair do condomínio para trabalhar. E ela tem que sair do condomínio para se divertir. Ela tem que sair do condomínio para ter uma vida que não é só aquela da sua vida caseira. Então, eu acho que esse movimento ele é um conjunto da sociedade, o mercado atende sempre os anseios da sociedade, mas está sempre pautada numa ideia de que subir muro é uma questão de segurança. E isso se repete também hoje nos condomínios de Minha Casa Minha Vida, em que as pessoas têm condomínios murados também. Então também na baixa renda se criou essa ideia que o condomínio... Então, acho que sem dúvida nenhuma a gente tem uma questão hoje de segurança pública crítica no país, né? Está muito claro, esse noticiário está cada vez mais presente na nossa vida, no nosso cotidiano, e a gente vai precisar enfrentar isso a partir de uma outra perspectiva. E eu digo que o urbanismo tem um papel muito importante nessa dimensão da segurança pública. Então a gente também vai ter que começar a olhar a segurança pública como uma política pública que tem que ser pensada a partir de uma estratégia integrada com outras políticas, particularmente a do urbanismo e particularmente a do urbanismo social, que é uma linha que a gente adota no laboratório, que é muito o que foi desenvolvido a partir do trabalho que foi feito em Medellín, que em 20 anos foi de cidade mais violenta do mundo para uma das cidades mais inovadoras do mundo, né? Então, enfim, acho que há experiências muito bem sucedidas hoje, não só já em Medellín, mas a partir dessa matriz, que mostram que é possível fazer um outro tipo de estratégia que não seja o de erguer os muros, mas sim privilegiar a cidade para as pessoas. Agora, Tomás, você citou 2 exemplos de 2 cidades, Medellín e Paris, que são, enfim, referências de fato do ponto de vista do desenvolvimento urbano, olhando para o que está acontecendo no século XXI. Ao mesmo tempo, Medellín e Paris não são contra-exemplos quando a gente pensa no caso de São Paulo, uma vez que é uma metrópole tão gigantesca, tão monumental, por conta da sua extensão, por conta da densidade demográfica, todos esses elementos que tornam o problema ainda mais complexo. Quer dizer, talvez a solução do ponto de vista da mobilidade para São Paulo, por exemplo, que é uma cidade grande, só para pensar no caso do extremo leste de São Paulo para o centro expandido, é uma distância relativamente considerável, que em outras cidades o cidadão não tem que enfrentar tanto assim. Como é que a gente pensa soluções que sejam adequadas não apenas a esse norte, e não tanto ao norte no caso de Medellín, mas que se encaixem na realidade de uma cidade como São Paulo? Eu acho que assim, as 2 cidades são muito bons exemplos e que têm uma adequação muito grande para São Paulo. É claro que você não resolve uma metrópole, né, a 5ª maior metrópole do mundo como São Paulo, com uma estratégia de pequena escala. Ela precisa ser uma estratégia de grande escala. Mas aí entra a receita clássica, nós vamos fatiar os problemas. E aí você traz para as escalas. Paris, apesar de ser, enfim, bem maior que Medellín, não tem, né, a dimensão de São Paulo nessa escala, mas é uma cidade que desenvolveu esse projeto, né, enfim, que é da cidade polinucleica, ou seja, a cidade com as novas centralidades urbanas. E aí o que você faz, em vez de você ter uma população na cidade de Tiradentes, hoje são mais ou menos 3 milhões de pessoas que gastam 3 horas por dia em cada perna para se deslocar para o centro da cidade, para acessar trabalho, é você prover trabalho nesses lugares. Então, que tipo de incentivos você pode, a partir da regulação, né, promover para que haja mais oferta de trabalho, para que
não haja necessidade de tanta gente se deslocar diariamente para fazer esse movimento. Então, assim, a gente não vai enxugar a cidade, isso não é viável. A cidade já atingiu um perímetro que é muito difícil a gente alterar essa realidade, embora a cidade venha até decrescendo em número de habitantes, num processo muito lento, e é uma tendência normal, mas ainda sempre será uma grande metrópole. Então, a ideia é trabalhar o que Paris foi feito, e aí é uma escala mais próxima da nossa. É muito interessante que esse projeto é um projeto que foi desenvolvido ao longo de muito tempo, e uma implementação que foi muito alavancada durante a pandemia. E aí você tem uma combinação muito positiva de uma cidade com planejamento muito estruturado, com uma visão de longo prazo, e com uma gestão muito eficiente, que viu a oportunidade, teve a leitura política e administrativa para ser a hora de fazer, e fez uma grande transformação em Paris. Então, você teve muita mudança, por exemplo, no eixo da mobilidade em Paris durante a pandemia. Isso foi uma maneira de você poder implantar essas mudanças e começar a estruturar ou avançar bastante nessa agenda de produzir novas centralidades. Então, qual a ideia que se fala em Paris? E às vezes ela fica muito marcada por esse tempo, que é a cidade de 15 minutos, né? Pode ser de 15 minutos, ela pode ser de 20, pode ser 30. O que é importante é que você não tenha que se deslocar horas todo dia para acessar as coisas que são essenciais para a sua vida, como o trabalho ou qualquer outro serviço público. Isso tem que estar de fato perto da sua casa, tem que estar de fato perto da sua moradia. A gente precisa melhorar esse eixo sobre qualquer matriz, de novo, que a gente for analisar. Então, seja ela de infraestrutura urbana, de emissão de carbono, de trabalho de segurança pública. Uma cidade que vai ficando com esse tamanho, com essa dimensão, ela realmente vai ficando muito difícil de fazer uma gestão. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar isso, e o Carlos Moreno, que é o grande pensador da prefeita, grande urbanista, que orientou a prefeita de Paris, né, Anne Hidalgo, esse projeto. Nós trouxemos recentemente aqui ao Brasil, esse começo do ano, esteve conosco para um debate em Campinas e outro aqui em São Paulo, em parceria com o Grupo Iguatemi, e ele disse exatamente isso. Essa pergunta foi feita, ele falou, não, é uma questão de você trabalha as escalas, mas você recorta e trabalha e endereça conforme as escalas do recorte. Então, essa é uma questão. Sim, o que a gente precisa é ter visão de cidade, a gente precisa ter uma visão de sociedade, o que a sociedade quer, né? E a gente vai precisar ter o gestor que tenha, de fato, a ousadia para fazer essa transformação que a sociedade está mais pronta para fazer. Ela é difícil. Paris teve muita resistência, mas ela passou. Medellín foi uma cidade que passou por um processo muito duro de violência, então havia um pacto social muito sólido que permitiu fazer mudanças estruturais extremamente transformadoras. Mas ali sai de um outro ponto, que era um pacto da sociedade que tinha enfrentado um abismo como nenhuma outra cidade no mundo jamais enfrentou até hoje. Como é que essa imaginação, essa visão de cidade tem sido trabalhada junto ao INSPER e aos alunos do INSPER? Tomás? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Eu gosto sempre que eu acho que a gente tem que resgatar algo que a gente perdeu na nossa vida, né, urbana, contemporânea, que é a utopia. Qual é a cidade que a gente quer? Qual é a cidade que a gente gostaria de ter, né? E eu acho que a partir disso, qual é o meu papel nessa construção? Eu acho que essa é uma reflexão inicial, eu diria quase subliminar. Todo mundo constrói cidade. Todo mundo é responsável pela sua cidade, quer dizer. E assim a gente acostumou no Brasil que é um problema de política pública. Não é. Ele é um problema de cidade, é um problema de cidadania. E a política pública vai responder a cidadãos que estejam mais conscientes, que estejam mais qualificados e que sejam mais demandadores de melhores políticas públicas. Então aqui você tem um processo de transformação social importante para a gente entender isso. A gente delegou e disse que é um problema da política pública que não atende, a gente não quer saber de política, mas a gente vive nessa cidade que a gente tanto critica. O problema é coletivo, todos estamos no mesmo barco, ou seja, na mesma cidade. Então acho que é um processo de construção aqui que é extremamente importante. Formar os alunos e trazer essa percepção é fundamental. O nosso aluno do INSPER é um aluno clássico que sai de um condomínio, vem para um outro condomínio, o INSPER é um outro condomínio, e que vai passar talvez o seu fim de semana num outro condomínio. Ele não sabe o que é cidade. O nosso aluno também tem esse problema que ele sai, eu digo, a cidade é uma paisagem entre o ponto A e o ponto B. E a gente precisa mudar essa realidade. Então, o que nós temos feito no INSPER, além de, claro, todo o processo pedagógico, que eu já explico um pouco, a gente tem hoje, já luto com a diretoria do INSPER, um processo de transformação, dizendo assim, qual é o papel do INSPER na Vila Olímpia nos próximos 50 anos? O INSPER vai continuar na Vila Olímpia. A Vila Olímpia hoje enfrenta um problema de segurança
sério, grave. A Vila Olímpia enfrenta um problema de mobilidade grave. A Vila Olímpia não tem espaços públicos qualificados para o seu entorno. Qual é o nosso papel como universidade, como ator e como morador da Vila Olímpia nessa perspectiva? Então, o primeiro projeto que foi implantado, nós estamos agora no processo aí, junto com a prefeitura, de converter a rua que une os dois prédios num bulevar. Ou seja, um espaço público não é para o INSPER, é para a comunidade. E a partir dessa experiência, a gente trazer um processo de governança integrada com outros atores da sociedade local para a gente pensar o melhor uso desse espaço e a gente entender sim que nós podemos transformar os nossos espaços. É quase como uma experiência laboratorial. Mas nós estamos olhando também para o entorno do INSPER. Assim, como é que o INSPER hoje na Vila Olímpia pode ser um protagonista para impulsionar uma transformação? E aí a gente está trabalhando muito com a perspectiva do INSPER ser um distrito de inovação. E como é que isso se insere? A gente está próximo de um grande centro financeiro, a gente está próximo desse grande centro tecnológico de São Paulo, e nós estamos próximo de um grande centro de serviços. Como é que a gente pode, a partir dessas grandes vocações que o bairro apresenta, trabalhar integrado com as outras áreas de educação do bairro para pensar de maneira sistêmica, integrada e coesa uma visão de longo prazo para a região. Então, eu acho que é esse papel que a gente consegue desenvolver a partir de uma experiência territorial que eu acho essencial. O outro ponto no plano pedagógico, Fábio, assim, nós tivemos dentro da premissa, o laboratório ele é alicerçado em 3 vetores. Primeiro é dados. No INSPER você pode levar qualquer ideia, mas você precisa ter base de dados e evidência para sustentar a sua ideia. Isso para a gente no urbanismo, a decisão da Marisa e minha de ir para o INSPER é isso. A discussão urbana é uma discussão extremamente apaixonada, extremamente romântica, muito ideológica e zero efetiva. Nossas cidades crescem mal. Os pequenos e médios municípios do Brasil repetem os mesmos erros das grandes capitais. Então classe média quer condomínio, o pobre vai morar na periferia. Esse desenho já não deu certo nas grandes capitais, não vai dar certo nos pequenos e médios municípios. Segundo ponto é trabalhar multidisciplinaridade e transversalidade. E aqui a gente tem uma inovação importante, porque a gente levou para dentro do INSPER, tem hoje contratado os professores que são líderes comunitários. E são líderes comunitários com muita experiência em movimentos de moradia, que são líderes comunitários com muita experiência em movimentos de base comunitária nos seus territórios de origem, gente que está dedicada há 20, 30, 40 anos trabalhando em projetos comunitários de impacto e transformação efetiva. Isso é muito inovador. E temos um grupo que tem médicos, engenheiros, advogados, arquitetos, urbanistas, editores, como eu, que me consideram um ativista urbano, enfim, um grupo multidiverso e multidisciplinar atuando em um território. E, por fim, a gente considera também o dado empírico, ou seja, pessoas e territórios entram na nossa matriz de análise. Ou seja, não só o dado secundário, mas também o dado empírico, dado produzido a partir do território. É muito importante que a gente traga para dentro da academia essa vivência do território, principalmente dos territórios de alta vulnerabilidade social no país e violentados, para que a gente entenda a partir dos dados produzidos, da escuta ativa dessas pessoas, uma construção de soluções mais impactantes para transformar essa realidade. Isso tudo se reproduz nos nossos cursos, isso tudo se reproduz nas nossas atividades, nas nossas pesquisas, enfim, toda a atividade do laboratório. E aí, na medida que a gente vai envolvendo os alunos das outras áreas da escola, e os nossos próprios, eles vão tendo uma incidência e uma vivência diferente que combina percepção territorial com uma convivência multidimensional com os atores que de fato produzem cidade. E aqui nessa conversão que a academia acho que tem um papel fundamental, a partir dessa experiência a gente produzir outras matrizes analíticas de transformação e de impacto urbano. Fala um pouco mais a respeito dessa convivência entre esses líderes comunitários e os estudantes do INSPER, porque eles pertencem a, enfim, bolsões diferentes na mesma cidade. Deixa eu dizer, a gente tem que lembrar uma coisa, o INSPER é uma escola privada, sem fins lucrativos. O INSPER tem hoje um programa de bolsa já da escola como um todo muito agressivo, Hoje mais de 10% dos nossos alunos já são bolsistas. Então o nosso aluno médio da graduação já convive com uma realidade muito diferente, porque o programa de bolsas do INSPER é um programa muito estruturado, porque os alunos têm no primeiro ano moradia e, dependendo da faixa de renda, eles têm suporte para estudar, porque o INSPER é uma escola de ensino integral.
Então eles não podem trabalhar nos primeiros anos para poder se dedicar exclusivamente ao estudo, que a gente sabe que para uma população de baixa renda, o filho nessa faixa de idade, ele é gerador de renda, ele compõe uma renda familiar. Então acho que os alunos já têm uma convivência. A gente traz de fato para o laboratório, aí a gente extrapola a partir de uma experiência que a gente teve numa pós-graduação, que a gente tem, né, uma pós-graduação em urbanismo social, a gente conseguiu fazer uma pós em que a gente aceita alunos sem graduação para fazer a pós. Porque a graduação do aluno é a experiência dele no território. Não precisa ser uma graduação acadêmica. E esse processo teve que ser aprovado é um curso de especialização no MEC. E o MEC aprovou e deu um reconhecimento, um endosso super positivo de que exatamente essa iniciativa estava correta. Então essa pós-graduação hoje funciona e aqui foi o nosso grande laboratório de experimentar isso. Então eu consigo ter no mesmo curso uma vereadora de São Paulo, da Câmara de Vereadores de São Paulo, e consigo ter uma líder comunitária de uma favela em Teresina, no Piauí. Eu consigo ter um secretário de município fazendo o curso e consigo ter um líder de um movimento de moradia de base comunitária no país, na mesma sala de aula. E consigo ter profissionais liberais, arquitetos, advogados, engenheiros, enfim, consigo ter, e também gente de empresas que quer entender essa realidade do território. Então eu acho que isso para a gente foi um laboratório extremamente importante e a gente extrapolou essa ideia para os nossos cursos também executivos e para as nossas atividades no INSPER. Então tudo que nós fazemos hoje tem um componente de bolsas em que a gente promove exatamente esse encontro, que é o encontro da cidade, né? O Edward Glaeser, o grande economista urbano de Harvard, disse: cidades são a melhor invenção da humanidade. Mas por quê? Porque elas permitiram o encontro de gente muito diversa no espaço público. E é esse encontro entre diferentes que produz as ideias, os relacionamentos, a inovação e a riqueza. Então ele diz que se os Estados Unidos tivesse mais cidades como Nova York, seria um país ainda mais rico do que o modelo periférico que os Estados Unidos têm, do subúrbio urbano que os Estados Unidos têm, em que as pessoas vão e voltam todo dia para trabalhar, mas não tem encontro, não tem troca, não tem convívio. O modelo em que a pessoa de baixo carbono anda a pé, se desloca com transporte público em Nova York, que encontra tanta gente diferente na rua, é um modelo muito mais eficiente, né, de cidade. Como dizia o Richard Sennett no seu livro Juntos, é o encontro entre essas pessoas tão diferentes que faz a transformação da sociedade. Richard Sennett é um pouco pessimista em relação a algumas relações que se transformaram nos últimos anos, né? O livro Corrosão do Caráter, que ele fala um pouco disso. Juntos ele vai dar uma continuidade numa outra abordagem sobre a lógica do trabalho, inclusive. Pensando nisso, qual é a perspectiva de 10, 15 anos para cidades como São Paulo que vocês estimam a partir do levantamento que vocês têm produzido lá? Olha, assim, eu acho que a gente tem duas matrizes aqui para a gente pensar um pouco. Acho que tem uma matriz comportamental, que é uma nova geração que vem, que, por exemplo, não quer carro. Muitas vezes não tem nem habilitação para dirigir. Então isso tem uma mudança de realidade extremamente importante, de que uma cidade que vai ter que começar a pensada a partir de um outro modelo comportamental. Quer dizer, é um desafio muito grande se fazer essa mudança, porque o modelo do carro, orientado ao carro, ainda está muito vigente na cultura da nossa sociedade. Mas isso vai mudar, então a gente vai poder pensar as cidades a partir de um outro modelo comportamental. No outro ponto, quer dizer, a gente tem as cidades, enfim, elas vão ter hoje que se adaptar a coisas extremamente importante. A gente estava falando aqui de emissão de carbono e a gente não conseguiu endereçar essa agenda, nós vamos ter que endereçar a agenda do risco climático. E o risco climático ele vai impor uma pauta peremptória para as cidades. Ou seja, a gente não fugirá mais de enfrentar esse desafio da transformação urbana a partir de uma realidade de recorrência de episódios de crises climáticas, seja de extremo, seja para qualquer um dos lados, né, de excesso de chuva, excesso de água ou falta de água, com muita recorrência. Isso vai necessariamente demandar repensar o nosso desenho, o nosso modo de viver nas cidades. Então, enfim, a gente não endereçou por bem, a gente infelizmente vai ter que endereçar por mal, e acho que a questão do risco climático ele traz uma oportunidade, a gente pode olhar isso como uma oportunidade, porque não adianta a gente discutir mais só mitigação.
não será suficiente. Acho que o Rio Grande do Sul enfrentou a pauta que enfrentou e tem de novo várias cidades debaixo d'água. Ou seja, essa recorrência ela passará a ser uma tônica dominante nos nossos centros urbanos. Alguns com mais incidência, outros com menos incidência. Porém, todos vão ter que olhar uma lógica de adaptação. A gente vai ter que sair do modelo de prevenção ou mitigação, fazer uma análise de risco e trabalhar com uma lógica de adaptação. E adaptação aí nós vamos ter que pensar outras novas soluções, modelos baseados em desenho e natureza, a gente vai ter que pensar um urbanismo com áreas verdes, a gente vai ter que pensar cidades muito diferentes do que elas são e da lógica que elas hoje, do jeito que elas funcionam. Então, eu acho que a gente vai ter que caminhar para mudanças sobre qualquer matriz que a gente analise hoje o futuro das nossas cidades. Tomás Alvim, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.